Senhor presidente, deputado Sadi Noel, senhoras e senhores deputados, estamos aqui atentamente ouvindo os debates nesta tarde que tratam da crise do Estado e dos desencontros de informações emitidas pelo governo nesse momento de crise econômica. A pauta da discussão fala de uma necessidade de revisão da política econômica do Estado, de revisão das estratégias, e nesse debate nós queremos efetivamente participar. Porque desde a legislatura passada nós temos trazido aqui as aflições do interior. Hoje estamos acompanhando. Os números da economia do Estado demonstram que a saúde financeira do Estado hoje não consegue contemplar as políticas sociais implementadas, notadamente no que diz respeito à política de transporte, ao financiamento do bilhete único. E aí, a nossa contribuição no debate vem no sentido que a gente sempre discutiu aqui, que o interior foi excluído dessa política. Uma política voltada para a região metropolitana, que financia os usuários de trens e metrô, os usuários de barca, que se deslocam de Niterói para a capital, da capital para Niterói, da Baixada para a capital, da capital para a Baixada, mas que não alcança quem se desloca de Saquarema a Cabo Frio, de Macaé a Cabo Frio, de Macaé a Campos. Esta sempre foi uma política que trouxe na sua essência um apartheid social no Estado. Nós precisamos discutir. Precisamos ter uma política de Estado que contemple. Na área da segurança, nós também sempre pautamos, defendemos e aplaudimos a política de UPPs. Mas esta também sempre foi uma política que separou o Estado em dois. A capital, a região metropolitana, tem as UPPs, e o interior não. O interior sempre reclamou que das UPPs recebia a migração da criminalidade em razão da ocupação de território. Então eu considero extremamente positivo o momento em que nos dedicamos a esta reflexão das prioridades estabelecidas pelas políticas de Estado e das distorções que essas geraram. Mas eu desejo que essa discussão ela volte à origem, para que quando passemos a discutir que caminho o Estado deve seguir, nós lembremos que os limites do Estado começam lá, na divisa com o Estado de São Paulo, e termina lá, na divisa com o Estado do Espírito Santo, percorrendo suas divisas com o Estado de Minas Gerais. E que nós, no interior, seja na região norte, seja na região sul-fluminense, seja na Baixada Litorânea, precisamos
Assim como neste momento de crise, estamos tendo os serviços públicos do Estado reduzidos, o salário que atrasa do professor, do servidor público aqui da capital, em razão desse tamanho do Estado, atrasa para o da capital e atrasa para o do interior. O salário do policial que atrasa aqui na capital, na região metropolitana, atrasa também no interior. Mas que na hora do benefício, da redução da passagem com bilhete único, também tenhamos a redução na mesma proporção para quem mora no interior. Na hora de termos uma política de segurança, tenhamos o mesmo padrão para quem mora no interior. Até porque, se tomarmos as estatísticas, o salário de quem mora no interior, o poder aquisitivo é inferior, dadas as oportunidades, do que aqueles, em maioria das vezes, que residem na capital e na região metropolitana. Porque quem ganha mais tem que ter incentivo do bilhete único e quem ganha menos não tem. Se tomarmos os índices de violência, número de mortes por 100 ou por 1000, veremos que os índices de Macaé e de Cabo Frio superam os índices da capital e da região metropolitana. Porque na hora de dividirmos o orçamento da segurança pública per capita, nós tenhamos uma distorção entre aquilo que é aplicado na segurança pública na capital, na região metropolitana, para aquilo que é aplicado no interior do estado do Rio de Janeiro. É uma discussão que não é simplória, mas que é necessária. Compreendemos o desequilíbrio eleitoral, o peso da capital, da região metropolitana, para o peso do interior, mas a mesma carga tributária que aflige os que residem na capital é a mesma que aflige, que assola os que residem no interior. Então, presidente, eu considero esse um debate de Estado, um debate necessário. A realidade está aí, nós temos que ter a responsabilidade. A bancada do interior nunca se curvou a contribuir e a cooperar. Está solidária na hora de encontrar a maneira de se pagar esta conta, mas é justo que neste momento coloquemos a pauta de discussão a necessidade de se ter política de Estado. E política do Estado precisa alcançar todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro e não beneficiar aqueles que residem na capital e na região metropolitana em detrimento do sofrimento, da exclusão de quem reside no interior. Hoje, todos nós sofremos juntos, mas ontem nós sofríamos mais no interior. Então, é preciso que neste momento coloquemos na pauta do debate a necessidade desse olhar amplo, olhando o horizonte do Estado do Rio de Janeiro, considerando que o que trouxe este grande boom de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro foi o interior. Quando a economia na capital e na região metropolitana se dava por falida, quando o Rio de Janeiro, tomado pela violência, perdia para o tráfico e para as milícias território,
foi o dinheiro que pulsou da bacia de Campos, em razão da economia do petróleo, que permitiu a recuperação econômica do Estado, a adoção das políticas que hoje aqui, mais uma vez, venho criticar porque se apresentaram segregadoras. A nós sempre foi dito, vamos avançar e essas políticas vão chegar no interior. Demos a nossa cota, esperamos, produzimos para o Estado, as políticas não chegaram e hoje elas se mostram ineficientes em razão da necessidade econômica do Estado. Por isso, senhor presidente, eu venho aqui trazer essa minha contribuição ao debate, fortalecendo a necessidade de chamar esse olhar para o interior e que o Rio seja tratado por igual para que possamos nos reerguer dessa crise que nos encontramos.